partes. Primeira coisa que nós fizemos aqui, o que é isso? Em esforços internos, a gente tem uma regrinha, né? Eu escrevi, faça isso, aqui, lembra a receitinha de bolo? Qual que é? O que a gente escreveu primeiro? Calcular as reações de apoio. Então, o primeiro que nós fizemos aqui foi achar as reações de apoio. Por que nós não achamos as reações de apoio primeiro? Porque ela é hiperestática. Porque ela é hiperestática, não é isso? Quantas reações de apoio eu tenho aqui nesse caso? 4. Eu teria RAX, RAY, RCX, RCY, não é isso? 4 reações de apoio. Quantas equações de equilíbrio? 3 equações de equilíbrio. E no caso, eu consigo calcular desse jeito? Não, mas tem um detalhe, né? Eu coloquei para vocês um parafuso aqui nessa estrutura, não é isso? E com esse parafuso, o que a gente conseguia fazer? Separar a estrutura em duas. E aí o que acontecia? Eu eliminava uma incógnita, não era isso? Quando eu separo a estrutura, eu elimino uma incógnita. Então, o que eu fiz? Eu separei a estrutura AB. Desenhamos aqui a estrutura AB. Então surgiu o RAX, o RAY, o que mais? RBX, deixa eu ver como é que eu coloquei como para vocês, assim? E assim, para baixo? Tá. RBX e RBY, tá? Então encontramos, fizemos isso daqui. Bom, para que a gente fazia isso? Reações de apoio. Para que a gente separava nessa primeira parte e depois na segunda parte? Achar bem. Vou desenhar aqui a segunda parte já, né? E depois a gente coloca as reações. Para achar uma das incógnitas, certo? Mas como? Se eu tenho 4 aqui, não resolveu nada. Lembra que a gente chegou a essa conclusão? Eu não consegui chegar a lugar nenhum, porque eu tenho aqui uma estrutura que tem 4 metros, 4 em 4 não consigo fazer nada. E aí, o que a gente fazia? Calcular o momento. Calcular o momento. Aonde que eu decidi calcular? Onde que a gente decidiu calcular o momento? Em A por quê? Por que eu queria achar RBY? Por que eu queria achar o RBY? E por que eu não fiz momento aqui e achei RAX? Por que não? O RAY? Tem necessidade. Deslocamento. Descobrindo daquele lado, aí dava para usar naquele ali também. Ah, exatamente. Pela terceira lei de Newton, o que eu tenho? Ação e reação. Então, se eu tenho um parafuso aqui conectando essa estrutura, né? O que acontece? Esse RBX aqui é uma ação. Se eu tenho uma ação em RBX, no tronco, na verdade, nessa estrutura BC, eu tenho uma reação. A reação, como é que ela é? Oposta. Ela tem o mesmo valor, o que mais? A mesma direção, Sentidos opostos. né? E sentido oposto, ou seja, se esse está da esquerda para a direita, embaixo vai estar da direita para a esquerda. Então, RBX. Ótimo. E o RBY, consequentemente, vai estar para cima, RBY. Tá, mas surgiram as reações e aí? O que eu faço com isso? Primeiro, eu estava pedindo para vocês que achassem os esforços internos em D. Ou seja, eu preciso ter alguma informação. Se eu quero os esforços internos em D, eu preciso ter ou as informações desse lado esquerdo ou desse lado direito, não é isso? Desse lado esquerdo aqui vai ficar complicado, porque eu vou ter que calcular toda a estrutura aqui embaixo, voltar para cima, não é verdade? Agora desse lado direito não, eu consigo fazer momento em A, achar RBY. Por quê? Por que o RBX sobe? Não tem distância. Porque eu não tenho distância, então eu acho RBY. Consequentemente, achei RBY da parte da estrutura BC. Sim? Tá.
tenho aqui também o que? RCX e RCY. Só que se eu fizer momento, em algum ponto eu consigo achar RBX e transportar isso aqui para cima? Sim, não é isso? E a gente fez momento aonde? Fez momento em C. E achei RBX. E aí, Pokémon? Então quais são os valores que nós achamos? Vamos só colocar aqui de RBY Menos meio. menos meio, quilonewton. É quilonewton porque nós transformamos depois, né? Era quilonewton, nós transformamos para quilonewton. E RBX, 1,26. 1,26 quilonewton. Certo? E aqui, eu também achei... Ah não, aqui é meio... Ah, então aqui é meio, né? Se aqui é menos meio, então aqui é meio, é isso? Não, o sinal Não, por que que não é? Porque eu já inverti aqui o quê? O sentido. Então aqui ele continua menos meio. O valor é igual. Vocês transferem, na verdade, o mesmo valor. Se é menos meio aqui, é menos meio aqui. A não ser que você tenha colocado... É no BRBY, né? Oh, perdão. Menos meio. A não ser que vocês tenham colocado sentidos iguais. Sentidos iguais, aí sim você muda o sinal. Sentidos opostos, ela continua o mesmo valor. Certo? Não esqueçam disso na prova, hein? Bom, e RBX, obviamente, é 1,26, né? Também não coloquem menos aqui, porque o sentido já está indicando qual é a direção, o sentido desse vetor, certo? Bom, e aí? Quem conseguiu fazer e chegou a algum resultado? Na verdade, a resposta não era essa. Lembra que eu falei para vocês? Se esse problema valesse 4, vocês chegaram no 1, né? Nossa, A pergunta só isso? quais são os esforços internos? Força normal, cisalhante, momento, fletor do ponto D. Então, ninguém respondeu ainda a pergunta da questão, certo? E como é que a gente faria esse problema? Vamos cortar? Acabar, olhar Primeiro a pra gente vai ter que cortar. Onde? Em D, obviamente. Por quê? Porque eu estou falando que eu quero os esforços de D. Então eu vou cortar aqui em D. Ah, mas está faltando, além dos esforços internos, os esforços externos, né? E o que a gente fez com os esforços externos? Que são as duas cargas distribuídas, retangular e triangular. O que nós fizemos? Transformamos em carga concentrada. Então, uma carga distribuída retangular e uma distribuída triangular transformou numa carga concentrada. Como é que a gente fez isso? Só para relembrar. A 1/3 da distância do maior valor, sim, que a carga, na verdade, resultante, ela vai estar a 1/3 da parte mais carregada. A parte mais carregada é a parte que eu tenho, na verdade, a maior altura do triângulo, né? Então, a 1/3 do valor, eu tenho o quê? Qual força concentrada equivalente a essa força distribuída triangular? Base vezes altura dividido por 2, que 1,5 vezes 300. 300 vezes... meio. Eu esqueci de qual a distância aí, né? 1,5. 300 vezes 1,5 dividido por 2. E aqui, onde que fica aqui também é 1/3, aqui. Não. Ah, não, é 1/3 de cá. Não, aqui é metade, por quê? Porque é um retângulo, né? É um retângulo. Então, a ação da força concentrada é no meio, certo? Então, vai ser exatamente aqui no ponto D. Então, vai ser a área também do retângulo, que vai ser 250 vezes 4, certo? Só para relembrar, né? Tá. E aí, eu tenho aqui, ó, uma parte cortada. E eu quero saber para que lado que eu vou olhar esse corte. Pro lado esquerdo, onde eu tenho RAX e RAY, ou pro lado direito, onde eu tenho RBX e RBY? Direito por quê?
Porque eu já tenho esses valores aqui, né? Eu não vou querer achar, cortar onde eu não tenho incógnitas, onde eu tenho ainda incógnitas. Eu vou querer cortar onde eu já tenho valores numéricos, né? Então, eu vou olhar para este lado aqui. Certo? Bom, se eu olhei para aquele lado lá, esse aqui vai ser meu ponto D, né? E tudo que é o restante, né, que está do lado esquerdo, eu vou esquecer. Esqueço aquela parte e vou olhar só para o lado direito. Então, o que eu vou ter aqui? Que esforços eu vou ter aqui? Vou ter que colocar alguns esforços externos e internos. Quais são? RBX, que é o 26 kN, e RBY, que é menos meio kN, certo? Está faltando algum esforço? Normal, se dá. Um esforço externo. Os Os internos. esforços? Externo. Não, esses são os internos, né? Os externos. Qual seria o esforço externo atuante nessa estrutura? Tem que se enganar e deixar a força concentrada nesse pedaço. Ah, sim. Na verdade, o que eu tenho? Eu tenho um carregamento distribuído aqui. Não é verdade? De 250 newton por metro, certo? E qual que é essa distância aqui? 2 metros. Então, se eu tenho 250 newton por metro e tenho essa força distribuída atuando em 2 metros, qual seria o esforço concentrado nessa parte da estrutura? 1 kg. Eu vou ter que multiplicar quanto? 2 por 250. 0,5. Meio que Qual é a área desse retângulo? 500. Por que 500? 0,5 km. Porque é 250 da altura vezes 2. Não é isso? Isso. Por que aqui era 1000? Aqui é a área inteira. Aqui o que é? O 250 vezes 4. 4. É a estrutura toda. Aqui eu estou repartindo a estrutura ao meio, né? Cortando. Então, na verdade, a força também ela cai pela metade. Mas se você não sabe qual é o valor dessa força, só achar a área desse retângulo onde está atuando essa força. Então, quanto que vai ser? 250 vezes 2, que dá 500 newton ou 0,5 zero, nós estamos trabalhando todo em quilonewton, né? Meio quilonewton, certo? Tá. Bom, mas se eu corto a estrutura, surgem alguns esforços, certo? Quais são os esforços que surgem onde eu estou cortando a estrutura? Normal, momento, fletor, É sempre onde corta? o quê? Sempre é onde corta? Sim, onde eu corto vão surgir esses esforços. Que é diferente, na verdade, da treliça, por quê? Porque a treliça só tem esforço de tração e compressão. Então só surge o esforço de tração e compressão. Lembra que a gente cortava a treliça também? Só que surgia só uma força na direção da barra. Aqui não. Aqui eu estou sobre flexão. Então quando eu tenho flexão, eu tenho rotação, né? Você vai rotacionar a peça para ela fletir. A hora que você rotaciona, surgem outros esforços, além da normal, que é que tinha na treliça. Então, surge ainda momento fletor e força cisalhante. Como é que era a convenção dos sinais para esses esforços? Normal saindo. Tá, normal é isso aí, normal saindo. Então é um ND, né? O cisalhamento era para baixo, né? Mas será que era para baixo mesmo? Nesse caso é pra cima. Nesse Depende, caso, por que é Nós para estamos cima? olhando Porque se eu olhasse para o lado esquerdo, força cisalhante positiva para baixo. Momento fletor positivo, anti-horário. E força normal positiva saindo. Como eu estou olhando do lado direito, eu tenho ação e reação, ou seja, todos os esforços positivos são contrários do lado esquerdo, certo? Então, se
Se aqui estava saindo, ou seja, estava nesse sentido, da esquerda para a direita, de lá com certeza o positivo é da direita para a esquerda, ação e reação. Sempre lembre que quando você tem esforços internos com ação e reação, se um lado está no sentido, no outro lado vai estar no outro sentido, certo? Vai mudar. Isso só nos esforços internos. Então aqui, oi? Vai ter o mesmo valor. Vai ter o mesmo valor. É o mesmo caso daqui, não é? Estava menos meio, aqui a gente continua com menos meio aqui, mesma coisa. Aqui é a mesma É modo. modo. E aí, como é que fica aqui o momento fletor? Qual é o sentido positivo olhando para o lado esquerdo, para o lado direito? Sentido horário. Horário? Horário. Não, Momento em D. Não? não, adicionado. Puxa embaixo, puxa embaixo. Vamos desenhar a estrutura aqui, ó. Né? Ele traciona embaixo, traciona embaixo. Fazendo uma força. Tracionando embaixo. Certo. Se ela estivesse fazendo esse movimento aqui, né? Certo? Bom, aqui ela está tracionando embaixo, tá? Está tracionando embaixo, ela está fazendo isso aqui, não é? Então, o momento é assim. Embaixo eu estou tracionando, em cima eu estou comprimindo. E do outro lado, embaixo eu estou tracionando, em cima eu estou comprimindo. Então, de um lado positivo, anti-horário, do outro lado positivo, horário. Porque nessa parte onde eu estou cortando, ambos os lados estão tracionando. Sim? Os esforços normais sempre saindo da peça e o esforço cortante um para baixo e o outro para cima. Fazer pra cima. Aí faltou ainda. B, D. Certo? Calcule para mim então